Muito bom dia. Nós estamos aqui hoje, nessa oportunidade, chegando até você que não teve condições de estar junto conosco na escola bíblica dominical. E essa é uma manhã de domingo, uma manhã abençoada por Deus, uma manhã onde era muito comum para nós estarmos juntos na escola bíblica dominical. Mas hoje nós estamos vivendo essa situação de pandemia do Covid-19 e nós não podemos nos reunir como éramos ou reuníamos antes, da mesma forma com as nossas classes de escola dominical, com os nossos encontros de escola bíblica. Quantas e quantas vezes nós desejamos talvez ter classes de escola dominical e tempos na escola dominical mais populosos e maiores e com mais pessoas participando, mas agora, por mais que nós queiramos isso, nós não podemos. Mas pela graça de Deus, Deus nos deu condição de chegar até você através dos meios de comunicação e você não se sentir de forma alguma desamparado. Pelo contrário, você pode se sentir muito bem amparado por ter todas as possibilidades de ainda se alimentar da palavra, de ainda estar próximo das pessoas, ainda que à distância. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, na manhã de hoje, um texto que se encontra no Salmo 37, e você conhece bem esse texto, o Salmo 37, que fala sobre o fim dos maus e o fim dos bons, ou como que muitas vezes você, olhando para a prosperidade de pessoas ruins, você fica muitas vezes abalado, mas a palavra de Deus nos dá a certeza de que Deus está olhando para a nossa vida, Ele está observando tudo que nós fazemos, Ele conhece tudo que nós somos. Eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã apenas um versículo do Salmo 37, depois, se você puder, dá uma pausa aí no vídeo, agora mesmo, se você puder, e leia todo o texto, dá uma pausazinha no vídeo, leia todo o texto, e depois você pode ouvir a respeito de um versículo aqui. Mas o versículo que eu gostaria de destacar para você hoje é o versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Esse texto fala de duas responsabilidades, minha e sua, e uma questão que Deus fará. Primeiro ele diz que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor. Não é fácil pegar o nosso caminho e entregar a outra pessoa. Não é fácil colocar nas mãos de outro para resolver nossas questões. Não sei de você, mas eu geralmente sou assim. Na maioria das vezes, eu prefiro eu mesmo ir resolver as questões que cabem a mim. Mas esse texto está dizendo para nós entregarmos os nossos caminhos, ainda que sejam questões que eu e você devamos resolver, nós devemos entregar isso a Deus. E como é entregar algo para Deus? Como eu acabei de dizer, não é nada fácil. Não é fácil pegar e deixar com que outro cuide, mas esse outro não é outro qualquer. Não é uma pessoa que vai ou tem o objetivo de atrapalhar a sua vida. Este outro que nós estamos falando, na verdade é o Senhor do Universo, aquele que nos criou, aquele que sabe quem somos, conhece a nossa estrutura, sabe de cada detalhe da nossa vida. Ele sabe quando nossas palavras não conferem com o nosso coração e quando a nossa mente pensa algo e de repente diz o contrário. Ele sabe de todas as coisas. Por isso, entregar ao Senhor os nossos caminhos não é fazer nenhum tipo de serviço que nós devemos ter medo. Pelo contrário, quando nós pegamos e entregamos os nossos caminhos a Deus, nós estamos colocando nas mãos que podem resolver, nas melhores mãos que podem pegar o nosso caminho, que podem direcionar o nosso caminho, que podem dar forma de você e eu encontrarmos o caminho correto. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós depositamos sobre Ele as nossas esperanças, os nossos planos, os nossos sonhos, Deus,
ele toma aquilo e ele pode nos direcionar para um caminho melhor do que aquele que nós estávamos tomando. Quantas vezes você pede conselho a alguém e você já está decidido a tomar uma decisão, mas mediante o conselho daquela pessoa, a palavra daquela pessoa, você toma uma outra direção, você toma um outro caminho, um caminho diferente daquele que você estava tomando. Com Deus também é assim. Ele pode nos direcionar, nos dando um caminho melhor, nos dando uma direção melhor, porque Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Mas aqui o texto fala de uma segunda responsabilidade. Ele diz para nós assim: confie nele. Quantas vezes você entrega algo ou diz assim, eu vou entregar isso nas mãos do Senhor, mas você não confia em Deus? Nós somos falhos em crer. Nós temos um pouco de Tomé, que muitas vezes precisamos ver para crer. Mas muitas vezes nós não assumimos isso. Confiar em Deus é um dos maiores desafios da nossa vida. E este texto está dizendo, não só entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele. Confiar que a direção que Deus está nos dando é a melhor. Confiar que a possibilidade que Ele está colocando diante de nós é a melhor. Confiar que aquela indicação do caminho, o conselho que Ele nos deu é o melhor. Confiar de que Ele é aquele que nos ama e nos ama muito, como diz as Escrituras, a ponto de entregar o seu próprio Filho pela nossa vida. Esse Deus que nos ama muito, Ele não é um Deus de toda confiança, em que devemos depositar toda a nossa confiança. Esse Deus que nos ama tanto, a ponto de enviar o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, Ele é digno de toda a confiança. Ele é um Deus fiel. E o texto continua dizendo que quando eu e você, ou se eu e você, entregarmos o nosso caminho ao Senhor e confiarmos nele, diz o texto que o mais Ele fará. O mais o quê? O mais tudo. Ele cuidará de tudo. Quando a nossa vida está depositada completamente em Deus, quando a nossa confiança está completamente no Senhor, todo o restante, todo mais, tudo que envolve a nossa vida, tudo que envolve o nosso ser, tudo que envolve as nossas decisões, os nossos pensamentos, os nossos planos, as nossas ideias, tudo mais, Ele cuida. Quando nós vamos para Mateus, para os Evangelhos, em Mateus 6 vai nos falar, o Senhor Jesus vai nos dizer para nós não andarmos preocupados. Ele diz para nós não permitirmos que a ansiedade tome conta do nosso coração, para nós não permitirmos que a ansiedade venha sobre nós e nos tire do foco, e nos tire do caminho. Ele fala que Ele cuida dos pássaros, que Ele cuida da erva do campo, dos lírios do campo. Ele cuida de todos estes sem que estes trabalhem. Então Ele diz assim, eu não vou cuidar de vocês, eu não vou cuidar daqueles que valem muito mais do que as aves. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos vivê-lo. E vivê-lo não é fácil, mas nós precisamos orar e dizer a Deus, Senhor, eu quero viver essa realidade de entregar o meu caminho ao Senhor, essa realidade de confiar no Senhor, essa realidade de aguardar o mais que o Senhor fará. E o versículo 7 pode ser uma conclusão importante para a nossa vida. Descanse no Senhor e espere nele. Como têm sido os seus dias em meio ao tempo em que nós estamos vivendo? Você tem descansado em Deus? Você tem confiado no Senhor? Você tem entregado o seu caminho ao Senhor? Você tem esperado por Ele? Quantas vezes nós confiamos demais na nossa própria técnica, no nosso próprio jeito, na nossa própria maneira de fazer tudo ao nosso redor? Quantas pessoas estão confiando
que tudo que ele está fazendo sobre cuidados, asepsia, limpeza, o uso de todos os utensílios para se protegerem nesse tempo são suficientes. Pessoas que estão se entregando a uma alta confiança naquilo que ele mesmo faz. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. É importante o sentinela vigiar. É importante eu e você cuidarmos. Se o Senhor não guardar a cidade, o sentinela que fica lá no alto posto, ele será inútil. Mas ele é importante que ele esteja lá, no alto posto, vigiando. Por isso é importante que nós nos cuidemos. É importante que você faça uso de todos os utensílios para se cuidar. Que você amenize a possibilidade de ser contaminado ou de passar um tipo de transmissão e contaminação para alguém. É importante nós nos guardarmos, nós nos protegermos, nós nos cuidarmos. É importantíssimo. Mas se o Senhor não nos guardar, tudo que nós estamos fazendo será inútil, porque Ele é o Senhor do universo. Ele é quem cuida da nossa vida. Ele é quem cuida de tudo que diz a nosso respeito. Então, olhe para esse texto, para essa realidade. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Insisto, descanse no Senhor e espere nele. Deus o abençoe. Tenha um domingo abençoado. Que você possa buscar a Deus várias vezes durante esse dia e entender que a presença dele é importantíssima para a nossa vida.